Salve, pessoal, saudações tricolores. Queria que vocês me dessem um feedback sobre o vídeo de ontem, né? Estou recebendo já alguns feedbacks nos comentários, mas eu queria saber sobre o tempo, porque eu vou fazer agora a edição do segundo vídeo e também vai ser nesse tempo. Só que esse vídeo é muito mais interessante, esse agora é muito mais interessante, porque não é uma história de como é que esse troço aconteceu. É uma prova de que SAF no Brasil, para clube grande, clube que tem de 450, 500 milhões de dívida para cima, não vai dar certo. Mas isso é papo para vocês comentarem sobre o tamanho do... porque é muito difícil encurtar esse vídeo. Mas o mais importante é que eu acho que vai ser legal falar, porque tem muita gente que acha que é solução, e não é. Mas isso é papo para outro vídeo. Agora o importante é você saber se você já deu o like. Já deu o like? Não? Pô, então dá. E você que está vendo agora pela primeira vez, ou vê sempre e nunca se inscreveu, dá uma força pro tio Kaique, se inscreve aí. Não custa nada, é só dar uma dedada no teclado, no mouse, no celular, para aumentar a divulgação do canal, mostra para outros amigos. O tal do algoritmo é perverso, então a gente tem que aumentar para ele ficar amiguinho da gente. Falou? Vamos falar de coisas simples hoje. Hoje não tem muita coisa o que falar. Tem 3 assuntos só. O Marcelo foi lá tomar a inauguração do estádio, que agora leva o nome dele. Teve a CBF, já colocou agora o Sub-23. E o problema do dia, John Arias. Vamos deixar o John Arias por último. Vamos falar primeiro do Sub-23. Depois de um ano sem o Sub-23, a CBF chegou à conclusão que é importante ter o Sub-23. Eu também acho. E isso aí é uma coisa que a torcida do Fluminense, que adora malhar algumas pessoas no Fluminense, devia agora pedir desculpas. Estou falando 99%, estou falando especificamente de uma pessoa, que foi o responsável por acontecer o Sub-23 durante 2 anos, 21 e 22, e a pessoa que todo mundo malhou, Paulo Gione. E o argumento que ele usava é o que está sendo usado agora. E o mais interessante é que agora está todo mundo falando bem do Sub-23. É a coisa mais comum, mais correta a se fazer. O Fluminense deve ter uns 2 times de cara acima de 20 anos de idade. Está emprestando, empresta. Pô, faz o cara jogar um campeonato brasileiro com a camisa do Fluminense. Porque de repente você tem jogador que explode aos 23 anos de idade. Ou 22, 23. Então, pô, eu acho perfeito voltar a ter. Vão ser 16 clubes em 2 chaves se não me engano, 2 chaves de 8. Vão só classificar 4 em cada chave. Aí faz quartas de final, semifinal e final. Mas de alguma maneira eu acho muito legal ter o Sub-23. A gente tem um monte de jogador aqui. Que é um exemplo, Marlon Freitas, está no Botafogo, cabeça de área garantida no Botafogo, jogando bem pra caramba. Rodou o mundo depois que saiu do Fluminense e foi explodir agora no Botafogo com 26, 26 anos de idade. De repente, se ele tivesse ficado jogando até o Sub-23, vendo o Fluminense vendo, olha, segura esse cara aí que esse cara vai dar samba. E aí, dessa maneira, tem outros também que acontecem a mesma coisa. Então, eu acho muito razoável, muito equilibrado, que é uma maneira de você manter o teu ativo em atividade. De repente, você consegue fazer bons negócios com ele, ou ele se recupera e começa a integrar o plantel principal. Isso é uma coisa importante. Segundo assunto, o Marcelo teve o nome dado ao estádio lá de Xerém, que vai passar a chamar agora Marcelo Vieira.
E fizeram uma coisa bacana, chamaram os grafiteiros profissionais, os caras grafitaram várias imagens do Marcelo que são consagradas em fotos, e o estádio ficou bacana. É um estádio simples que não existia, passou a existir, o Fluminense recebendo cadeiras do antigo Maracanã, como todos os estádios no Rio receberam. E é um estádio simpático, muito melhor, por exemplo, que no Tigres, onde o Fluminense jogava. O Fluminense dava até para jogar lá num campeonato carioca, jogar lá em Xerém. E jogar esses campos vagabundos que a gente estava jogando no Tigres ali em Xerém também. É um estádio que não cabe quase ninguém. Joga lá em Xerém, no estádio Marcelo Vieira. Eu achei a homenagem muito bacana. E hoje o Ilan estava falando, agora à noite, estava vendo o vídeo dele. Eu não concordo em nada com o que o Ilan falou. Acho que foi tem uma ponta de... O Ilan tem algumas coisas que ele não para de malhar o Fernando Diniz. O Fernando Diniz já saiu tem 2 meses. Agora ele não para de falar do Renato Augusto e do Gabriel Pires. Porque os caras não foram embora ainda? Não. Por que eles vão embora? Ninguém iria embora, só uma pessoa com problema sério de retardo mental. O cara tem um contrato assinado até o final do ano que vem e o Fluminense não quer usar mais jogadores. Então eles têm que se mandar? Tem, se não aparecer algum clube. Então, se não aparecer um clube, o cara está lá, vai receber o salário dele bonitinho. E ele tem ficado irritado porque os caras estão treinando. Peraí, o cara é profissional, o cara está treinando. Se o Renato Augusto não deu certo, eu não vou falar do Gabriel Pires e do Terãs, porque eu acho a palavra correta sacanagem os caras não estarem jogando. Agora, o Renato Augusto jogou muitos jogos e realmente deixou de ser, como já falei várias vezes, foi a minha grande decepção esse ano. Porque é um baita no jogador, jogou Copa do Mundo e não está correspondendo, e é um craque. Ou pelo menos foi um craque. Agora, o Gabriel Pires, ela jogou 2 jogos como titular. Terãs jogou 3 jogos como titular, incluindo o Carioca. Como é que você jogou 8 jogos só? O Terãs jogou 9 jogos e o Gabriel Pires 8. Desses 8, só 2 como titular. Terãs, dos 9, só 3 como titular. E saiu, média de jogo de 1 é 30 minutos, hoje é 45. Em 8 jogos, o Fluminense já jogou 45 jogos esse ano. A torcida vai no vácuo, né? O cara fala mal, a torcida vai no vácuo. Então o Ilan agora saiu, ele não gostou que o Marcelo recebesse uma homenagem, tinha que ser uma homenagem para o Parreira, tem que ser uma homenagem para o Telê. Isso me deixou mais triste ainda, porque ele é um jornalista de 20 anos, 30 anos de Globo, e não saber que o hotel que tem lá, que era o hotel dos italianos, que recebiam os caras da Alfa Romeo para trabalhar na antiga FNM, ele foi cedido ao Fluminense, sessão de uso também, e é ali que o Fluminense recebe as delegações do mundo inteiro, pessoal da Nigéria, da África, da Ásia, japoneses, chineses, coreanos, o pessoal da África, o pessoal dos Estados Unidos e da Europa, todos eles ficaram hospedados lá. O nome do hotel é Hotel Tele Santana. Foi inaugurado pelo Orcades. Quer dizer, ele falar que tem que ser um campo, e também foi uma miopia o que ele falou, porque eu vou falar uma coisa que me lembraram aqui nesse vídeo agora, aqui, no comentário do Leiteria 502. No comentário do Leiteria 502. Teve um amigo que fez uma colocação extremamente pertinente. Que ele achava que o estádio não devia se chamar Marcelo Vieira. Devia se chamar Pinheiro. Eu esqueci o primeiro nome do Pinheiro. Eu concordei com ele na hora, mas depois eu parei e pensei, não, é mais do que isso. O estádio pode continuar sendo Marcelo Vieira. Porque o Marcelo Vieira é o maior exemplo que Xerém deu certo. Aí o Ilan falou, não, o Thiago Silva. Thiago Silva jogou 18 meses em Xerém. Aí saiu, foi para o Juventude, foi para a Rússia, voltou para o Fluminense e virou ídolo. Ele terminou no Fluminense 18 meses. Agora, o Marcelo chegou lá com 11 anos de idade e é o maior vencedor de títulos do Real Madrid. O cara que jogou Copa do Mundo e veio terminar a carreira no Fluminense. Esse camarada, por isso que está lá, moleque de Xerém. Esse é o estádio, é o nome correto, do maior revelação de Xerém que o Fluminense teve nesses anos todos. Agora, Pinheiro deveria ser o nome do CT. Devia ser Vale das Laranjeiras, Centro de Treinamento da Base Pinheiro. O nome do Pinheiro, não sei o que é Pinheiro. Eu acho que tem que começar a campanha agora, para a gente... Quem pode divulgar isso em outros canais? Fala aqui, ó, quem
vê os outros canais, pode falar. Eu falei que tem que ter uma campanha para o centro de treinamento Vale das Laranjeiras passar a ser Vale das Laranjeiras, centro de treinamento da base tricolor, esqueci o primeiro nome dele, José Pinheiro, por exemplo. Esse sim, porque foi o camarada que pegou todos os jogadores do Fluminense de 1970 para cá, 68 para cá, foi o Pinheiro. Antes dele era o Tele, mas o Tele ficou no Fluminense até 69. Depois foi rodar o mundo, foi campeão com o Atlético, depois virou no São Paulo um ídolo. E foi para a seleção brasileira como técnico do São Paulo. Então, eu acho que isso. A gente podia começar a divulgar quem vai a outros canais, colocar. O Kaique falou que o certo tem que ser Centro de Treinamento Pinheiro com o estádio Marcelo Vieira, o maior representante de Xerém até hoje. Vamos começar essa campanha? Dá um like aí, dá um comentário. Eu acho que a gente tem que divulgar isso para todo mundo. Eu vou levar isso para o Rodrigo Dias e vou mandar uma mensagem para o Thiago Hora do Flu, Thiago Ferreira. Vou falar com o Johan também, vou falar com o Andel, o pessoal do Cantinho do Laranjal, com o Dedé Onelei, que é da Rádio Web Fluminense. Então, vamos começar a campanha? Começa a divulgar isso aí. Fala que eu coloquei em outros lugares. Falou? Agora vamos falar do problema principal. Arias. O Arias está na Colômbia, viajou para a Colômbia anteontem para jogar as eliminatórias e explodiu ontem à noite a notícia de que o Arias estava chateado com o Fluminense, porque fez um acordo com o Fluminense que se houvesse uma proposta boa, a partir de 10 milhões de euros, ele poderia ser, o Fluminense ia encarar legal para poder ver se vendia. E o Fluminense só tem 50% do valor. Então, e ele gostaria de ir para a Espanha. A única proposta que surgiu, só surgiram 3 propostas. A única que surgiu foi o Girona, da Espanha, mas ofereceu 7 milhões de euros. 7 milhões de euros é esmola, né? Então, o Fluminense, na hora descartou. Ainda queria empréstimo. E depois o Galatasaray da Turquia fez uma oferta de 10 milhões, o Fluminense negou, e os caras aumentaram para 12 milhões. E o Fluminense negou. Isso foi o que saiu ontem na imprensa, através daquela jornalista do TNT, a Aline Nastari. Aliás, eu falei ontem e vou repetir. Falei anteontem e vou repetir. Melhor jornalista que tem desse negócio no Rio de Janeiro. Essa mulher é fodona, porque ela vai fundo. Ela é investigativa mesmo. E hoje saiu mais uma notícia. Está no site está em tudo que é lugar. A notícia completa. Aí a gente fica numa situação ruim. Porque é um disse-me-disse danado. Aí, como foi o próprio empresário do Arias que falou, é uma mudança, é uma guerra de narrativas. Só que eu acho que essa guerra de narrativas começou com ele, o empresário do Arias. Porque o Arias o Arias viajou no domingo para a Colômbia. O negócio explodiu ontem. O Arias viajou na segunda-feira. O negócio explodiu ontem, na quarta-feira. Então não foi o Arias. Se isso aí saiu, isso aí é bastidor, se isso aí saiu, foi porque o empresário falou. O empresário deu essa declaração para alguém. Isso aí está criando um tumulto danado. Resumindo o fato, foi o seguinte: 7 milhões, nem pensar. 10 milhões, vamos negociar. Isso é pouco, porque a gente só tem que ter mais. Aí o Galatasaray mandou 12 milhões. Aí o Fluminense começou não, eles mandaram 10 milhões. Aí o Fluminense fez uma negociação com o Galatasaray, aí eles mandaram 12 milhões. Aí o Fluminense começou a negociar com o Galatasaray e o Arias e o empresário dele começaram a negociar com o Patriotas, que é dono de 50% lá na Colômbia. Patriotas seria mais ou menos assim, tipo olaria da Colômbia. Para ver se o Fluminense quis fazer a mesma coisa que fez com o Nino. E com o Nino, o Criciúma não aceitou. E o Fluminense propôs o seguinte: olha, vocês têm 50%. Mas eu não quero vender por esse preço, não. Eu só vendo se vocês ficarem com 2 milhões de euros e eu ficar com 10. Porque aí é como se o Fluminense estivesse vendendo pelo mesmo preço do Alexandre.
Vai dar uns 60 milhões de reais. Aí, o Arias conversando lá com o empresário dele, que não é aquele empresário, não é o empresário que também é empresário dele, que jogou no Fluminense. É outro camarada. O Patriotas aceitou. Quer dizer, o Fluminense ia vender por 10 milhões para ele, o Fluminense, e ia aceitar o acordo que, de maneira errada, o Mário Bittencourt fez 3 acordos errados. Com o Arias, com o André e com o Nino. O Nino e o André já foram, por causa desse acordo. E o Arias também quer por causa do mesmo acordo. Isso não se faz. O cara tem um contrato ganhando bem pra cacete, vale até 2026. Você vê que o Nino não quis renovar o contrato. Mas o André renovou, o Arias renovou. Aí o Fluminense, dessa vez agora, falou assim, Arias, eu te pago mais do que o Girona pode pagar, mais do que o Galatasaray pode pagar, e a gente faz um contrato até 2028. E o Arias tem 26 anos, vai fazer 27 agora. Quer dizer, é um jogador já meio fora de mercado europeu. O Arias não topou. E a mulher do Arias fez um Twitter, uma mensagem, Instagram, não sei o que foi, o Twitter está fora do ar, X, né? Que ela gosta de pessoas com palavras. Isso aí é um aviso direto, podia falar assim, o Mário não tem palavra. O Arias foi embora, o Arias queria jogar na Espanha. Ele queria jogar na Espanha ou numa liga grande da Europa. Liga grande da Europa a gente só tem 5. A gigante, que é a Premier League da Inglaterra, e dessas 5 a mais fraca é a França. Entre a França e a Inglaterra você tem Espanha, Itália e Alemanha. E queria jogar numa dessas 5. Aí o Zenit da Rússia propôs 16 milhões de euros. Ele não quis, porque a Rússia está proibida de jogar campeonatos europeus por causa dessa guerra aí, Ucrânia, essas babaquices. Então ele não vai. Ele também não quis ir para lá. O Nino foi. Aí a Turquia também, ele não queria a Turquia, porque a Turquia é meio barro, meio tijolo, né? A Turquia participa dessa... ela é meio Europa, mas não tem um time bom da Turquia que joga nos 2 principais campeonatos da Europa. Joga na terceira Copa principal. Você imagina, aqui na América do Sul a gente tem Libertadores e Sul-Americana. Imagina se criassem agora uma taça que fosse a terceira da Sul-América, da América do Sul. Seria assim, vamos imaginar, Taça Simão Bolívar. Pronto. Quem entra nesse... é o 20º colocado de cada país. É uma porcaria, né, pô? Ninguém vai, a terceira divisão. Então, o time da Turquia vai ganhar isso. Como pagaram 10 mil e está na Europa, o Arias topou. E o Fluminense conseguiu dar uma bocada de passar de 12, eu ganho 10, e o Patriotas ganha 2, beleza. Aí o Fluminense não ficou satisfeito. O Fluminense quis fazer mais uma coisinha. Olha, eu vou ficar tudo isso, mas só o jogador só vai embora em janeiro, e o Fluminense ainda queria morder uma mais-valia, ou ficar com um percentual grande do passe do jogador, o direito federativo. Então o Galatasaray falou assim, vamos a merda. Isso eu não quero, pô. Claro, nem eu toparia. Aí o Arias ficou irritadaço, né? E o que aconteceu foi isso. Agora, o que você acha que eu acho que tem que acontecer? Acho que o Arias tem que cumprir o contrato dele, o Arias vai sair, não tenho dúvida disso. Eu acho que o Arias sai agora, porque está arriscado nesse fim de semana agora, ou hoje, ou amanhã, ou segunda-feira, porque lá na Turquia fecha dia 13, sexta-feira da semana que vem. E eu acho que o Galatasaray vai mandar uma proposta de 15 milhões de euros, que é um checkmate do Fluminense. Né? Vai ser um checkmate do Fluminense. E vai ser uma situação insustentável para o Mário, que promete coisas que não pode... Existem 2 coisas. O presidente de um clube, ele pode ser o presidente de qualquer coisa, não é do clube. Ele pode ser amigo dos funcionários dele. No caso do presidente do clube, o funcionário dele é jogador dele, além dos funcionários do próprio clube, que fazem serviços diversos. Limpeza, fisioterapia, tudo isso. Secretaria, finanças, são empregados. O presidente do clube pode ter todos esses caras como grandes amigos. Mas amigos, negócios à parte. O cara é funcionário com um contrato de até 2026. O Fluminense propôs a ele sair de 500 mil para 1 milhão por mês agora. Ele falou que não quero. Não quero sair para a Europa. E ele pode falar o que ele quiser, porque tem um acordo de boca. Tem. Isso aí é a mancada do Mário. Não tem que fazer acordo nenhum.
olha, se aparecer uma boa... Ou então, se quiser fazer um acordo, tem que ser um acordo com o Arias da seguinte maneira. Arias, quer sair? Quer. Então vamos cumprir o seguinte acordo. Que era diferente do Nino. O Nino não renovou o contrato, o Arias renovou. Qual o preço mínimo? Eu acho que você é o nosso jogador mais valioso. O Arias não é o jogador mais valioso. O Arias é o melhor jogador da América do Sul. O Fluminense tem o melhor jogador da América do Sul. Se ele tivesse 20 anos de idade, já tinham vindo aqui buscar ele por 50 milhões de euros. Fácil. Você viu que o André foi por 25? E dá para comparar o André com o Arias? O André não dá nem para carregar a necessidade do Arias. A multa do Arias rescisória é de 50 milhões de euros. Ou de dólares, um desses dois moedas. Aí tu vai vender o cara por 7 milhões. Isso não existe. Então, se quer fazer um trato, você foi legal, você ajudou a ganhar a Libertadores, ótimo, foi fundamental. Ganhou a Recopa, porque foi ele que ganhou a Recopa com 2 gols. Ótimo. Então vamos fazer um trato da seguinte maneira. Qual é o preço mínimo que você acha que você vale? Porque se ele falar que vale 7 milhões, eu mando a merda. Então você acha que tu é um bosta, mano? O preço dele é maior que o do André. Então vamos fazer o seguinte, olha, se aparecer aqui um clube dando 20 milhões de euros, tudo bem. 20 milhões de euros sendo legal, hein? O pessoal tem 50%, 25 milhões de euros. Você vale muito mais do que isso. Concorda? Concordo. Pronto, tá feito. Aí tu vai manter a palavra, porque tu vai ganhar dinheiro também. Agora eu vou te vender se chegar a 10 milhões de euros, você só tem 5 milhões? Que maluquice é essa? Então o Arias não pode ficar chateado, porque ele tem um contrato em vigor. E se você acha que ele vai sacanear o Fluminense, não. O Arias é profissional pra cacete. Agora, a relação dele com o Mário está estremecida. Falando num português claro e bem popular, foda-se. Porra, o negócio dele é que ele é profissional e vai jogar pra caramba. Por quê? Porque ele tem consciência absoluta que ele quer sair do Fluminense. Se ele começar a jogar mal, não vai aparecer proposta nenhuma para ele. E se aparecer, vai ser menor. E o Fluminense? O Fluminense tem que fazer a dele, e quando for negociar, tem que aprender a negociar. Por isso que venderam, emprestaram o Wagner, semana retrasada, para o Palmeiras, um craque, um jogadoraço de meio de campo. O Palmeiras fica com metade com ele e tenta vender. Por quê? Porque eu não sei vender. O Fluminense não sabe vender porra nenhuma. O Fluminense não consegue nem vender o almoço para comprar o jantar. Aí você vai ver o Palmeiras vendendo, o Palmeiras e o Flamengo. É assim, quero vender esse almoço aqui para comprar o jantar? Não, eu quero comprar um banquete, um restaurante inteiro. E vende e compra um restaurante inteiro. O Fluminense não. Olha, eu vou vender esse almoço aqui para comprar uma quentinha com um Guaraná Guaravita. Isso aí vai de bônus. Porra, cara, isso não existe. Agora, com relação a isso do Arias, é isso. Ele vai ficar, vai ser profissional. O Arias é profissional. E a torcida do Fluminense tem que parar com esse negócio de o cara tá puto. A torcida vai começar a zoar, a vaiar. Sabe por quê? Porque eu queria, a torcida do Fluminense nessas horas só tem um neurônio e esse neurônio está com defeito. É isso. Eu acho que o Arias vai jogar porque ele é profissional. Aliás, ele é um baita de um profissional. E, de repente, ele chega no final do ano e consegue uma proposta para jogar na Espanha, ou na Itália, ou na Europa, onde ele quer ir, porque é o melhor lugar mesmo. Na Turquia, sabe o que vai acontecer se ele for para a Turquia? Daqui a um ano ele vai jogar no Flamengo. Como o Flamengo tem 3 jogadores do Fluminense lá. Já teve 5. Tudo feito em Xerém. Gerson, Pedro, Ayrton Beijinho, Ayrton Lucas, tinha o Kennedy. É só assim. Pensar em contratar o Marcos Paulo, pensar em contratar o Matheus Martins, que está no Botafogo, pensar em contratar o Luiz Henrique, que está no Botafogo. Quer dizer, Xerém está na seleção brasileira hoje quem está. O Pedro se contundiu ontem. Foi cortado. Quem foi pro lugar dele? João Pedro. Tá onde? No Brighton. De onde é que ele era? De Xerém. Porra. É isso que é o Luiz Henrique. De onde é que ele era? De Xerém. Então, se o Arias jogar mal, aí quando chegar daqui a um ano, 26, o Arias está esquecido lá, ninguém da Espanha quis o Arias, aí vai o Flamengo, traz o Arias. E o Fluminense fica chupando o dedo, porque não tem dinheiro para trazer o cara de volta. É isso, gente. Saudações tricolores. Se inscrevam de novo, dá um like, ativa as notificações e eu estou preparando esse novo vídeo. Esse vai ser espetacular, porque vem com várias imagens mostrando
receitas, despesas, dívidas, crescimento de dívida de SAF, Todos os clubes cresceram a dívida com a SAF. Todos. Então, quando eu falo clube grande, né? E comentando algumas SAFs que vão dar certo. SAF só vai dar certo no Brasil para clubes de pequena torcida e com dívidas de 200 milhões, 250 milhões, aí consegue ter lucro. Só para vocês terem uma ideia, o Red Bull Bragantino está com uma dívida de 600 milhões de reais. O Bragantino, que tem um estádio que não enche, de Bragança Paulista. Só isso. Falou? Se inscreva, dá um like, divulga essa campanha do Pinheiro e um abraço e até amanhã.